Bom dia, meus alunos aí. Vamos dar sequência àquele vídeo do iluminismo, tá? Vamos à própria Revolução Industrial, perdão, Revolução Francesa, né? Revolução Francesa a gente pode chamar que é um filho do iluminismo? Sim, tá? É um filho, né? Como filho, trouxe algumas alegrias e algumas decepções, né? Filhos têm isso. Eu dei muita decepção com minha mãe, algumas alegrias, né? Mas brincadeiras à parte, né? A Revolução Francesa é um filho do iluminismo, né? Esse filho, pessoal, ele vai trazer na sua genética aquilo que eu coloquei no vídeo anterior, o radicalismo. Lembra da imagem daquela animação, né? Aquela charge lá do rei enforcado na tripa de um padre? Então, calma, tá? Não vai ser enforcamento, vai ser decapitação, né? Até nisso eles foram radicais. Vamos pensar aqui um pouquinho, a gente já chega lá. Considerado um marco na história, alterou profundamente a base do poder político e social da França e do resto do mundo. Por quê, pessoal? Curiosamente, como eu disse lá no vídeo do iluminismo, até hoje você tem ecos dessa Revolução Francesa também, tá? Por quê? Por mais que houve um processo radical de decapitações, exageros, guerras, o mundo político de hoje, tá? Constituição, parlamento, governo eleito, isso aí é um fruto desse pensamento iluminista que veio à tona com a Revolução Francesa, apesar das idas e vindas, né? A Revolução Francesa é um processo igual a montanha-russa, tem altos e baixos, momentos até que flertaram com o autoritarismo. Nós vamos ver isso aqui, tá? Então tá aqui, esse quadro atrás é um quadro bem emblemático da Revolução Francesa, que é a liberdade guiando o povo, né? É uma mulher, tem um seio à mostra, né? Com a bandeira da França, né? E o povo armado, né? Infelizmente aqui o slide tampa, eu posso fazer uma aulinha só sobre esses símbolos da Revolução, tá? Vou fazer uma aulinha só sobre os símbolos da Revolução Francesa. Essa mulher aqui é bem interessante, ela está guiando o povo com a bandeira da França, que a França usa até hoje, tá? Vamos lá. Próximo. França pré-revolucionária. Formas de governo, monarquia absolutista, rei manda e desmanda. Rei manda, como a gente fala, brincadeira, manda prender e manda soltar. Estrutura social profundamente desigual, né? O próximo slide até vai mostrar isso aí, né? A elite mandatária e o povão embaixo. E a sociedade estamental rigidamente dividida em ordens e classes. Para simplificar o que o professor está falando, está aqui o slide. Ó, primeiro estado, clero, membros da igreja, 1%. Segundo estado, nobreza, 2%. Terceiro estado, o resto do povo. Só que aí eu quero puxar o freio de mão. Guarda bem esse nome aqui, ó. Burguesia. Guarda bem esse nome. Camponeses, extremamente explorados, né? Maioria sem salário. Sans-culottes, trabalhadores da área urbana. Próximo slide vai até mostrar o sans-culottes, né? Agora, pensa que nesse meio do povão tinha uma elite chamada burguesia, cheia do dinheiro, e donas, ou donos, proprietários, melhor dizendo, dos meios de produção. Fábricas, bancos, companhias de comércio, tá? Era gente com muito poder de dinheiro, muita grana. E essa gente vai ser ouvida, vai fazer barulho, tá? Aqui está o sans-culottes. Lembrando, é uma imagem idealizada por um artista que pintou bem depois da Revolução. Tá aqui, ó. Retrato de um sans-culottes. Sans-culottes. Por quê? Tá aqui, ó. Eram artesãos trabalhadores, né? Recebiam um por quê? Não usavam os elegantes calções que a nobreza. Culotte é uma calça que na região da coxa ela tem um pano sobressalente. Eu vou tentar dar um exemplo aqui meio
prático para vocês. É mais ou menos como a bombacha que o gaúcho usa, aquela calça do gaúcho dançar, né? Aqui, se você observar o cidadão retratado, ele tem uma calça igualzinha que a gente usa hoje. Na época era um símbolo de pobreza, né? Na época a ostentação era usar o culote, aquela calça frouxa na região das coxas, né? Era a ostentação da época, beleza? Então tá aqui esse sans-culotte. Lembrando que é uma imagem idealizada, né? Ele tá aqui fumando um cachimbo, segurando a bandeira da França, tá? Não refletia a realidade, né? Sempre um artista, um escritor de um livro, um pintor, um roteirista de um filme, ele vai fazer uma adaptação da imagem de um personagem, tá? Sempre tem isso aí. Vamos lá. Aqui uma alegoria bem interessante, tá? Que é o terceiro estado, representado por esse senhor aqui, careca, até feio, né? Segurando uma bengala, seria uma enxada, seria um camponês. Mas a verdade é que ele carrega nas costas, logicamente que esse carregar nas costas seria o pagar os impostos. Ele vai carregar nas costas quem? O clero, o membro da igreja, e o nobre, o membro do segundo estado. Primeiro e segundo estados montado no terceiro estado, né? Então, que é uma coisa bem interessante. Os impostos nessa época eram terríveis, as leis eram duríssimas contra pessoas que não eram do primeiro nem do segundo estado, tá? Além disso aí tudo, nós temos outro grave problema, que é a economia, tá? A economia é um negócio muito grave, né? A economia ela afeta muito o pobre, principalmente, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? No preço dos alimentos. Infelizmente, é uma realidade que o Brasil está passando por hoje, né? Essa alta no preço dos alimentos, mas aqui o processo foi bem mais radical. Primeiro problema econômico francês: as contas não batem. Deixa eu explicar o que é a conta bater. O governo tem a sua arrecadação e tem seus gastos. O problema da França é que a arrecadação ela vinha aumentando, o povo era cada vez mais forçado a pagar pesadíssimos impostos, o que gera uma insatisfação social muito grande, mas as contas do governo aumentavam mais que a arrecadação. Ou seja, o governo não estava dando conta de pagar seus compromissos, né? Há uma guerra dos 7 anos contra a Inglaterra. Essa guerra é mais travada na América do Norte, onde hoje é fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, né? A França perde o Canadá a França perde o Canadá para a Inglaterra e ainda fica com uma enorme dívida. Para ajudar a piorar, ao longo da década de 1780, as más colheitas. A França vai ter, na década de 1780, uma variação climática que é normal na história, problemas climáticos. A França vai ter essa variação climática e os invernos vão ser bastante rigorosos e as colheitas vão cada vez mais diminuindo. Diminui a oferta de alimento, o preço do alimento sobe. Isso é uma regra comum da economia. Próximo. Aqui você vai ter um contexto. O terceiro estado extremamente descontente, né? Pense no terceiro estado de novo: pobres, camponeses e a burguesia. A grave crise econômica somada às ideias iluministas. Lembra? Slide passado, enforcar o último rei na tripa do último padre? Pronto. Você faz aqui uma continha de adição, né, que nós aprendemos lá no comecinho da nossa vida escolar: adição, subtração, divisão, multiplicação. E aqui temos a Revolução Francesa, tá? Abril de 1789 são convocados os Estados Gerais. O rei, quando dava na cabeça do rei, o rei convocava representantes dos estados para discutir algum processo. Não era um poder legislativo presente, era quando o rei achasse interessante. Mas a situação econômica ruim faz o rei convocar esses caras até para tomar uma decisão com mais
com mais força. Olha, eu não decidi sozinho. A decisão ruim ou boa é por parte de você. Até nisso, esse rei Luís XVI mostrava fraqueza, né? Ele entra para a história como um rei fraco, casado com uma rainha impopular, mal vista pelo povão. Ele era fraco e a mulher mal vista, né? Até isso aqui é um símbolo da fraqueza dele, né? Olha, eu vou tomar uma decisão aqui, mas vocês me ajudam na decisão aí, ela é bem impopular, né? Vamos ver. Escuta só. Impasse quanto à forma de votação. O voto seria por estado, sempre o primeiro estado e o segundo estado votavam juntos. Ou o voto seria por cabeça. Ah, mas o terceiro estado tem mais representação. Lembra da pirâmide? Se o voto fosse por cabeça, olha só, o terceiro estado sempre teria uma vantagem, né? O voto sendo por estado, o primeiro estado e o segundo estado fechavam votação. Beleza? Moçada, por problemas técnicos com o YouTube, eu vou parar o vídeo agora e eu vou fazer Revolução Francesa parte 2 a partir desse slide aqui. Beleza? Revolução Francesa parte 2 a partir desse slide aqui. Beleza? O senhor está parando, tá? E nós já voltamos com Revolução Francesa parte 2. Eu vou postar o primeiro e o segundo vídeo junto. Beleza? É problemas com o YouTube que eu tenho, que eu não consigo postar vídeos com mais que 15 minutos. Beleza? Estou parando, já volto.